Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Bom dia a todos, amigos, irmãos. Prazer estar aqui ao vivo com vocês, mesmo que distantes fisicamente, mas unidos em torno da Palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo nessa manhã. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos dar seguimento à nossa série de estudos na primeira epístola de João. Então eu peço para os irmãos abrirem lá no segundo capítulo da primeira epístola, no versículo 24 a 26. Nós vamos meditar hoje. É importante nós termos bem claro um pouco do contexto, desde a nossa última meditação. A gente viu que depois do apóstolo João ter dado ferramentas suficientes aos seus leitores, para identificar falsos cristãos que estavam inseridos dentro da igreja primitiva no final do primeiro século, o apóstolo João agora, a partir no final do capítulo 2, vai reforçar o mandamento para aqueles verdadeiros cristãos permanecerem firmes, perseverarem na fé cristã. Ainda que plenamente consciente que verdadeiros cristãos não podem perder a salvação, ele exorta esses mesmos cristãos a se apegarem à essência do Evangelho, a perseverarem na doutrina dos apóstolos. João sabia que esses cristãos estavam sendo permanentemente bombardeados por ensinos daqueles gnósticos, aqueles falsos pseudos cristãos que estavam valorizando muito o conhecimento, a experiência, em detrimento da doutrina dos apóstolos. E além de eles serem bombardeados por esses gnósticos, a gente conhece o contexto da igreja primitiva. Os cristãos eram perseguidos, eles enfrentavam diversas provações. E diante de tais circunstâncias da época, é possível que alguns estavam se perguntando se eles haviam feito alguma coisa de errada, alguma coisa que estava faltando para que eles merecessem tantas dificuldades. Serem bombardeados pelos gnósticos, serem perseguidos pelas autoridades, pelos judeus e os romanos e tudo mais. E será que não estava faltando alguma coisa? Talvez eles estavam se perguntando, será que não está faltando algum conhecimento superior, alguma experiência, alguma coisa para que eles pudessem ter uma vida mais tranquila? Talvez outros, depois de terem suportado tudo isso, já estavam cansados, estavam se perguntando, mas será que vale a pena? Talvez eles estavam se perguntando, ou talvez inseguros mesmo quanto à vida eterna, quanto à vida com Cristo, a vida cristã. Estavam pensando talvez até abandonar a fé, como alguns, nós vimos isso na última pregação, fizeram lá no versículo 19 do capítulo 2, que alguns seguiram, estavam talvez pensando em seguir o exemplo desses gnósticos e abandonar a fé. Talvez alguns estivessem perguntando, será que a vida cristã é realmente para mim? Será que eu não estou no caminho errado? E essa salvação é algo real? É algo verdadeiro? E hoje, em tempos de coronavírus, de Covid, o que acontecerá comigo na eternidade? Você já teve dúvida sobre a sua salvação? Você talvez esteja num momento difícil, diante de tantas dificuldades, seja na saúde, seja na economia, no desemprego, seja com briga em casa, nos relacionamentos, dificuldades, e talvez você comece a se perguntar, mas até quando eu vou aguentar isso? É isso a vida cristã? E as lutas espirituais, aquelas do dia a dia, que todos nós enfrentamos? Parece que na vida cristã a gente dá um passo para frente e dois para trás, e é tão difícil enfrentar tantas lutas. Você sabe aquilo que precisa ser abandonado na sua vida, que está errado, que não está de acordo com a palavra de Deus, mas você sabe também quanto isso é difícil. Como que eu posso permanecer? E hoje o título é permanecer, perseverar, mesmo durante a quarentena, mesmo diante das lutas.
Talvez como um consolo, a gente sabe que isso não é exclusividade só para a nossa geração, para a nossa vida. O apóstolo Paulo já lutava com tantos desafios. Ele diz lá em Romanos 7 que porque ele nem compreendia o seu próprio modo de agir. Ele diz, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, nessa luta e nessas horas, se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração, ele se torna um terreno fértil para falsos ensinos, para falsos mestres, com discursos sofisticados, como os gnósticos daquela época, com discursos carismáticos que acabam até colocando em dúvida a nossa salvação, a sua conversão. O texto que nós iremos meditar hoje é uma excelente oportunidade, uma preciosa oportunidade de estudarmos e entendermos bem a doutrina da perseverança da fé, a perseverança dos santos. O que significa realmente perseverar firmes, ainda que em meio a tantas dificuldades, ainda que em meio à quarentena que nós estamos vivendo. Então eu convido os irmãos a lerem no versículo 24 do capítulo 2, o texto diz assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos juntos, conectados virtualmente, mas juntos diante da Tua Palavra, com os corações abertos, Senhor, para escutar aquilo que Tu tens para nos falar nessa manhã. Senhor, ajuda no nosso entendimento, ajuda-nos, Senhor, a entender esses versículos e outras passagens, ajuda-nos, Senhor, a aplicar isso na nossa vida. Talvez alguns aqui estejam passando por dificuldades, estejam passando por lutas e talvez estejam se perguntando, mas será que a vida cristã é isso mesmo? Então ajuda-nos, Senhor, a esclarecer, a encontrar respostas na Tua Palavra, a sairmos dessa meditação, desse culto, certo, seguro de que Tu falasses ao nosso coração. Ajuda-nos a aplicar isso nas nossas vidas, que tenha apego e aplicação mesmo na nossa vida. É isso que suplicamos. Contamos com a Tua graça, queremos ser apenas instrumentos nas Tuas mãos. Conduz todas as coisas, a parte técnica e também a meditação. É isso que suplicamos em Teu santo nome. Amém. Permanecer é o que o apóstolo está falando para os seus leitores. Olhem lá no versículo 24. Permanecer em vós o que ouviste desde o princípio. É interessante porque esse verbo permanecer significa não apenas ficar ou continuar, mas segurar firme, esperar, de forma alguma abandonar, não se perder, não se desviar. Isso significa esse verbo permanecer. E é um verbo que é usado 118 vezes no Novo Testamento. E o apóstolo João gostava tanto da profundidade desse verbo, permanecer, que ele usa 53 vezes, ou seja, 45% das vezes que esse verbo aparece no Novo Testamento é o apóstolo João que usa. João relata o Senhor Jesus falando várias vezes desse verbo, usando esse verbo com essa autoridade. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, por exemplo, ele disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, mais uma vez, esse permanecer no sentido de ficar firme, sem hesitar. Porém, alguns podem se perguntar: o que acontece
com aquele que ouve a palavra, que frequenta talvez uma igreja por vários meses, anos, e depois não permanece mais. Outros vão mais longe, buscam versículos como João 15:6, que diz: se alguém não permanecer, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. E se nós não tomarmos cuidado, se nós lermos rapidamente esse versículo, não entendendo o contexto, nós podemos até pensar que nós poderíamos perder a salvação no Senhor Jesus, a salvação, nós poderíamos perder a fé. Infelizmente, essa interpretação simplista é muito comum em muitos lugares e deixam muitas pessoas inseguras, deixam pessoas vivendo com medo, incertos de quanto a vida é eterna, o que vai acontecer comigo. Imaginem agora, em tempo de Covid, a pessoa começa a tossir, vai para o hospital, em 15 dias ela pode falecer. Será que ela fica insegura? O que vai acontecer comigo? Será que eu posso? Será que a minha salvação é de verdade? Será que eu permaneci naquilo que eu aprendi ou não? Mas, enfim, são dúvidas. A palavra de Deus nos diz que, para entendermos bem essa ideia de permanecer firme, permanecer em mim, como nos diz em João 15:4, nós precisamos entender bem os alicerces da nossa fé, os alicerces que nos dá a garantia da nossa salvação em Jesus Cristo. Então eu quero ver dois aspectos dessa certeza do que significa permanecer firmes na doutrina, naquilo que nós ouvimos desde o princípio, quando você então se entregou ao Senhor Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender é que a salvação é um presente de Deus. A palavra de Deus nos diz, um versículo hiper conhecido por vocês, que pela graça sois salvos, isso é mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nos diz em Efésios 2:8. É um presente de Deus, é uma graça de Deus. De nenhuma forma a salvação é devida às nossas obras, aos nossos esforços, a um pensamento positivo, a uma experiência sobrenatural ou algum ritual religioso, algum conhecimento superior, como diziam os gnósticos, ou alguma caridade, alguma boa obra, alguma ação que a gente possa fazer. Afinal, se fosse dessa forma, seria uma fé humana e não uma fé sobrenatural, um dom de Deus que é um presente de Deus para nós. Não, seria uma fé que dependeria daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Dependeria das circunstâncias, poderia vacilar, talvez tenha dias que a tua fé ia estar lá em cima ou lá embaixo, varia disso, dependeria disso. Já pensou que loucura seria isso? Assim, se nós estamos certos que é pela graça de Deus, é mediante a fé, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, um presente para nós, que nós somos salvos, com certeza não se trata de uma fé humana. Não, é uma fé sobrenatural, um presente de Deus. Agora, pensem comigo, vocês acham que essa fé, presente de Deus, seria uma fé, um presente com uma data de validade? Uma fé que teria uma data de expiração, um risco de prescrever, de perimir, de caducar, válido apenas durante algum certo tempo? Vocês acham que seria dessa forma? Faz algum sentido Deus nos dar uma fé com uma data de validade? Para os gnósticos, isso fazia sentido. Uma data, uma fé com data de validade. Por quê? Porque eles dependiam do conhecimento. Enquanto você tem conhecimento, tem experiências, então nos rituais e tudo mais, então a tua fé é válida. Isso é uma fé humana, porque depende do teu conhecimento. Ela depende desse conhecimento para você estar seguro da sua fé. Não faz nenhum sentido. Eu vou dar alguns exemplos. O que seria uma fé humana? Se eu falasse para vocês que você saindo da sua casa, talvez agora menos, mas pegando o seu carro, falamos com a família, vamos dar uma volta de carro, só para ver um pouco, para arejar, de vez em quando eu faço isso lá em Atibaia.
Se eu falasse para você que quando você entrasse no carro e que iria acontecer entre 4 a 5 explosões dentro do seu carro, ainda assim você entraria no carro, no motor a combustão? Então, mas graças ao teu conhecimento, você sabe que essas explosões são controladas ali dentro do cilindro, dentro do motor, não tem problema nenhum e você considera seguro e você entra dentro do carro com a sua família. Então, é uma fé, você entra com uma segurança porque você tem o conhecimento disso. Então, é uma fé humana, baseada em conhecimento. Um outro exemplo é se eu falar para você que um objeto de 300 toneladas vai flutuar a 10 mil metros de altura, você vai muito provavelmente falar, não, peraí, deixa eu ver. Você vai procurar lá no Google e você vai encontrar que o Boeing 777-300, ele foi projetado para decolar até com 300 toneladas. Então você tem segurança, você conhece a tua fé de entrar dentro de um avião, sabendo que mesmo com 300 toneladas, esse avião ele vai decolar e vai subir. É bem provável que metade dessas 300 toneladas sejam as malas das minhas filhas quando elas viajam, né? Mas, enfim, você tem conhecimento disso. É diferente da fé mediante a fé, a graça mediante a fé. É totalmente diferente porque ela não é baseada no conhecimento, é um presente de Deus, é uma fé que não é humana, é uma fé sobrenatural, que aceitamos como dádiva de Deus, que nos permite ter convicção de fatos que não se veem, como nos diz em Hebreus 11:1. É uma fé que vem de Deus, é um presente de Deus. Ela não depende apenas da nossa lógica de calcular 1 mais 1 é igual a 2 e tudo mais, e aí eu tenho uma segurança, uma fé. Não, é um presente de Deus. Essa fé é dada por Deus e por isso que ela permanece, ela não se perde, ela não se caduca, ela não tem data de validade. É um presente de Deus sem data de validade. E mesmo diante das provações, mesmo diante das lutas do dia a dia, mesmo diante quando nós caímos em pecado e nas nossas dificuldades, nas nossas tentações, mesmo nesse momento, a fé de Deus não desfalece, é um presente de Deus. A vida do apóstolo Pedro é um perfeito exemplo disso. É tão claro na vida dele que a fé sobrenatural, ela não desfaleceu. Pelo contrário, ela permaneceu firme, mesmo diante das provações, dos erros, das falhas de Pedro, dos pecados. Mesmo quando ele abandonou e negou o Senhor Jesus por 3 vezes. A vida de Pedro nos mostra que se a fé fosse humana, se a fé dependesse de Pedro de alguma forma, ela teria dependido unicamente daquele período. Ela teria sido válida apenas daquele período que ele estava presente com o Senhor Jesus. Durante as experiências ali, o convívio, o conhecimento, o que ele estava vendo, apenas aquilo. Pelo contrário, a vida de Pedro nos fala que a fé dele permaneceu e passou muito mais do que apenas diante das circunstâncias. Depois de ter negado Cristo 3 vezes, nós lemos que Pedro chorou amargamente, provavelmente confuso, decepcionado consigo mesmo, inseguro talvez na sua fé. Mas eu acho que ele se lembrou, nesse período, do que o Senhor Jesus tinha falado para ele. Olhem lá comigo em Lucas, quem quiser abrir e anotar, Lucas 22, dos versículos 31 a 32. O Senhor Jesus diz assim: Simão, Simão, referindo a Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar. E aqui peneirar é no sentido de chacoalhar, agitar, como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu acho que Pedro entendeu
quando ele se lembrou dessas palavras, ele entendeu que o Senhor Jesus mesmo tinha orado para que a sua fé não desfalecesse. Aquela fé fosse sobrenatural e que pudesse passar aquele momento de dificuldade, aquela amargura, aquele arrependimento, aquele pecado que ele teve em negar o Senhor Jesus. E assim ele foi fortalecido. E nós vemos isso quando ele se encontra com o Senhor Jesus ressurreto, lá em João 21, e como ele é amado e fortalecido pelo Senhor. E depois nós vemos o ministério de Pedro, no livro de Atos, as cartas que ele escreveu, foi uma fé que não desfaleceu, porque o Senhor Jesus orou para que aquela fé não desfaleça. Talvez você esteja se sentindo um pouco como Pedro hoje. Talvez você esteja sendo chacoalhado durante a quarentena, peneirado, provado, testado, confrontado na sua fé. Pois bem, se você se entregou ao Senhor Jesus de forma sincera, entregando a sua vida para Ele como Senhor e Salvador, não estou falando apenas de levantar a mão e repetir uma oração, mas de forma sincera, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então lembre-se que o Senhor Jesus, Ele orou para que a tua fé não desfaleça, mesmo diante das dificuldades. Anos mais tarde, Pedro escreveu sobre a perseverança dos santos. Abram lá comigo em 1 Pedro 1, versículo 3 a 5. E nós podemos ver como que ele entendeu tão bem e colocou, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, em tão poucas palavras, tantas verdades sobre a perseverança da nossa fé, a perseverança dos santos. Diz lá em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para a viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa viva esperança significa não morta, sem fim, efetiva, poderosa, que não desfalece, que não tem prazo de validade, que não caduca, que não termina, que sacia plenamente, pois é dada sobrenaturalmente por Deus, essa viva esperança, como a água viva que o Senhor Jesus nos falou em João 4. Nos é dada como uma herança incorruptível. Incorruptível aqui é que não se perde, não se corrói com o tempo, ela não vai se desfalecer. O texto diz sem mácula, sem defeito, sem sujeira, sem podre, sem deformação, não sujeita a desgastes. Imarcessível, o que significa essa palavra tão complicada? Perene, impossível de se corromper, que não murcha, como uma flor imarcessível, que não vai murchar, ela fica inalterada. E que está reservada nos céus, onde nós sabemos que nem traça, nem ferrugem corrói. Está lá reservada para nós. Essa herança incorruptível. Para quem que está reservada isso? Para vós outros, que sois guardados, aqui no sentido de protegidos. É um termo militar aqui, uma proteção militar contra qualquer invasão hostil de qualquer inimigo. Ela está protegida pelo poder. O poder aqui é dinamis, a palavra dinamite. É muito poderoso, é milagrosamente potente. O poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Quem que guarda a nossa fé? Nós mesmos? Ou será, não, foi o pastor que eu orei com ele? Não, ao contrário. Não, foi o manual ou um contrato assinado. Será que é isso? Não, é uma conta bancária. Não, nada disso. A nossa salvação é guardada pelo poder de Deus.
Essa é a garantia que nós temos, a garantia que nos faz perseverar, que nos faz permanecer, como nos diz aqui o apóstolo João, permanecer na fé, naquilo que nós ouvimos desde o princípio. Se fosse algo que dependesse de nós, certamente nós já teríamos abandonado. Outro dia nós tivemos aqui o nosso testemunho do nosso irmão Josué, que disse que aquele que começou a boa obra em vós, como lá em Filipenses 1,6, há de completá-la até o dia de Cristo. Como isso foi importante na sua vida. A palavra de Deus nos diz, fiel é quem vos chama, o qual também fará. 1 Tessalonicenses 5,24. Tudo isso faz parte da obra de Deus. E a gente, que conforto lembrar que Ele orou e que Ele que guarda, Ele que preserva a nossa fé. Ele começou a obra, essa fé sobrenatural. E como Ele orou por Pedro, Ele orou por nós, para que a nossa fé não desfaleça também. Lembremos que a perseverança dos santos não significa perfeição. Não significa que nós somos feitos perfeitos de um dia para o outro. Nós falhamos? Sim, muito. Pecamos? Infelizmente, também, muito. Pecamos repetidamente? Também, diariamente. Falhamos completamente, sem esperança de redenção? Não. Diferente das outras respostas. Por quê? Porque a nossa fé, ela é guardada por Deus e por isso que nós podemos permanecer naquilo que nós ouvimos desde o princípio. É óbvio que nós não estamos falando aqui de apenas uma fé da boca para fora, né, como a gente diz. Não significa alguém que orou, repetiu uma oração, levantou uma mão numa reunião, mas depois continua amando o mundo como se nada tivesse acontecido. Alguém que nunca se entregou de forma sincera ao Senhor Jesus. Não, estou falando daqueles que se entregaram de forma sincera, que quiseram marcar naquele dia, naquele momento, ou talvez você nem se lembre se for criança, mas pelos frutos a gente vê que a sua vida foi transformada e tem um Senhor na sua vida que conduz. O próprio Senhor Jesus diz lá em João 8:31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Essa era a garantia que João queria dar aos seus leitores contra qualquer nova moda, qualquer nova teologia que esses gnósticos estavam tentando trazer. A cultura grega no final do primeiro século era uma cultura que idolatrava novidades, idolatrava coisas novas. Diz lá em Atos 17:21 que dizer e ouvir as últimas novidades. Esse era o desejo da cultura na época. Né? E eles se sentiam essa coceira nos ouvidos, como nos diz Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4:3, e estavam sempre se entregando a fábulas, né, por aprenderem sempre e jamais poderem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo também fala disso. Né? Então, é essa cultura de sempre estar, o que é novo, o que é novo. Eles estavam sedentos por ter algo novo. E João vem e diz, permanecei em vós o que ouviste desde o princípio, ou seja, desde do princípio. Não é algo novidade. Permaneceis desde o princípio. Persevera na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina. Ele está dizendo para eles beberem da fonte que é segura, aquelas que eles tiveram dos apóstolos, que foram testemunhas oculares da vida do Senhor Jesus, que conviveram intimamente com o Senhor. Então ele está falando, olha, se alimentem deles, daquilo que vocês ouviram, desde o princípio. E João aqui, já no final da sua vida, como o último apóstolo ainda vivo, está dizendo, olha, eu estou escrevendo porque eu fui testemunha, permaneça naquilo. Eles foram iluminados, movidos pelo Espírito Santo, e não estão falando particular elucidação, como nos diz 2 Pedro 1:20. Não, permaneça naquilo que ouviste desde o princípio. E se permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei em vós
no Filho e no Pai. Por quê? Porque a fonte é segura. Está ali, registrado, guardado. E nós somos privilegiados. O que essa igreja primitiva não tinha, tanto como nós, é a palavra de Deus. Por escrito. Eles tinham as cartas, tinham o Velho Testamento, mas ainda a Bíblia como todo ainda não tinha sido completada e não estava tão fácil como está para nós hoje. Pensem nisso, de permanecer aquilo que vocês ouviram na essência, na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Por isso que os reformadores, eles sublinharam tão fortemente isso. Uma das 5 solas da Reforma Protestante no século XVI é sola Escritura, somente a Escritura. Ou seja, não tem espaço aí para algo novo, algo adicional, algo complementar, algo de uma nova teologia, de uma nova interpretação. Um dos segredos do grande rei Josafá, que reinou 25 anos, mais ou menos 872 a 848 a.C., no reino de Judá, no reino do sul, sendo um dos poucos que fez o que era reto perante o Senhor, foi que ele permaneceu naquilo que ele ouviu desde o princípio, naquilo que ele escutou do seu pai, que escutou do seu pai, que escutou do seu pai, do seu avô. Diz lá o texto, nós lemos em 2 Crônicas 17, 3 a 6, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns, falsos deuses. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. Mais adiante diz, tornou-se-lhes ousado, significa aqui exaltado, determinado, decidido, né? Ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Ele não foi inventar algo novo, ele foi buscar naquilo que ele ouviu desde o princípio. O profeta Jeremias diz das veredas antigas, uma teologia sólida, provada, bem embasada nas Escrituras. Não é uma moda, uma coisa que, vamos ver o que essa nova teologia, essa nova interpretação está dizendo. Não. O apóstolo João diz, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Pai e no Filho. Tem um pastor nos Estados Unidos, no século passado, Harry Ironside. Ele foi pastor da igreja Moody, em Chicago, durante 18 anos. Ele dizia algo interessante. Ele dizia assim, respeito à teologia: se for novo, não é verdade. Se for verdade, não é novo. Era uma forma que ele dizia para a gente não cair nas armadilhas do modismo, de uma nova interpretação. Isso é a perseverança. É a base da perseverança na fé, na sua essência. É o apego à verdade, à sã doutrina. Sereis verdadeiramente meus discípulos, nos diz lá em João 8. E assim o apóstolo também repete isso. Se permanecer, então vocês permanecem no Filho e no Pai. Ou seja, vocês vão continuar conectados a Deus. E vem em seguida uma promessa, no versículo 25. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A vida eterna é a recompensa aos que perseveraram na fé. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, nos diz em Apocalipse 2:10. É para a salvação, essa herança que nós lemos lá em 1 Pedro 1:4, essa herança incorruptível, é reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Essa promessa, essa carta de garantia, ela tem a palavra aqui dá um sentido de um compromisso, uma certeza. Como se usa em inglês, às vezes para um contrato, para fazer uma venda, é um commitment. É algo que é tão seguro que é impossível de voltar atrás. Essa promessa.
E quando o Senhor Jesus fez essa promessa, Ele orou para a nossa fé não desfalecer. Ele nos deu o dom da fé para nós crermos na sua palavra. Ele não vai deixar aqueles que se entregaram 100% a Ele, que essa promessa caia por terra. Ela é segura. O Senhor Jesus diz lá em João 10, versículos 27 a 30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu os a conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém, absolutamente ninguém, pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Que segurança, que promessa. Ainda que promessa no meio da quarentena, saber que Ele nos prometeu a vida eterna. Que contraste com aqueles, na época aqui dos leitores, que estavam ensinando que aqueles que nós vimos nas últimas pregações, da última hora, que os anticristos que ensinavam uma doutrina que dependia do conhecimento, que dependia das experiências, que tentavam enganar o povo, negando a comunhão com o Pai. Nós já vimos aqui no capítulo 1, no capítulo 2, que eles negavam ter comunhão com o Pai. Nós vimos que eles odiavam os irmãos, que amavam as coisas do mundo, que eles abandonaram a fé. No capítulo 2, versículo 19, que negavam a divindade de Cristo, versículo 22 e 23, e por fim agora procuravam enganar aqueles neófitos, cristãos novos, com uma fé ainda talvez frágil, não firmes na doutrina. Eles estavam vulneráveis a esses gnósticos que atacavam e tentavam enganar os cristãos. É isso que o apóstolo João diz, e é uma ameaça real. Diz assim, lá no versículo 26, isso vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. O apóstolo não faz ilusão a uma possibilidade eventualmente, olha, vocês vão encontrar alguém que vai tentar enganar vocês. Não, é uma realidade. Olha, acerca dos que vos procuram enganar. É um fato, isso vai acontecer. Eles continuam procurando enganar vocês. É uma realidade bem presente. Não se iludam do contrário. Hoje em dia, e basta abrir os jornais e ver a nossa cultura, nós vivemos na cultura do fake news, né? Seja na imprensa, seja nas postagens, seja nas publicidades. Não importa a verdade. O que importa é enganar. É passar o que eu tenho como objetivo, independente da verdade. A notícia, os números que saem, depende, olha, vamos dar uma maquiada nesses números para que apareça de acordo com o que eu quero. Ou que a gente faça aí um exército de celulares para enviar hashtag alguma coisa, fake news. O importante é fazer ruído, é influenciar as pessoas. João está dizendo, estão procurando enganar vocês. E aqui enganar é causar dano, é desviar, tirar vocês do caminho, tirar o foco da vida cristã. Estão procurando fazer isso. Ele está afirmando que isso vai acontecer. E assim que operam os falsos mestres. Eles distorcem a verdade. Eles tentam acrescentar algo à verdade. Tentam manipular a verdade, ensinando uma nova interpretação, ensinando uma nova revelação, uma nova palavra de sabedoria, uma nova palavra profética, minimizando assim a suficiência das Escrituras. Eles estão constantemente procurando algum coração frágil, alguém que não esteja ainda tão firme na fé, que
pode facilmente ser um terreno fértil para que se coloque essa nova teologia, esse novo ensinamento. Por isso que João fala, permaneça naquilo que ouviste desde o princípio. Mas eles continuam buscando alguém frágil emocionalmente, vulnerável, para dar o bote, para naquele momento ali tentar enganar. E se dependendo da hora, até a gente pode ser facilmente enganado. Se a gente está vulnerável, naquele momento que talvez as ideias não estejam tão firmes, ou no meio de umas dificuldades, pode ser que a gente também caia nessa armadilha. É interessante, aconteceu com a gente há algumas semanas, só para dar um exemplo como a gente facilmente pode se escorregar, né? Para vocês terem uma ideia, nós estávamos um sábado em casa, família, depois da janta, estávamos cada um ali vendo alguma coisa. Fomos sábado à noite, mais ou menos por volta das 11, 11h30, fomos todos dormir, nós 4 lá em casa. E noite tranquila, indo muito bem. Por volta das 2 da manhã, tocou o meu celular. Eu acordei, assustado, e tinha vejo um número desconhecido, atendo o telefone, e uma moça, chorando, me diz assim, pai, fui assaltada. E apesar de nós todos estarmos em casa, alguns sabem que eu tenho uma filha que mora no exterior. E qual não foi a minha reação, sem pensar, de repetir o nome da minha filha e perguntar, então, mas e aí, tudo bem? Foi aí que então uma pessoa pegou a ligação, um homem, uma voz bem forte, e diz assim, o senhor que é o pai da fulana? E começou então a falar comigo, e aí, graças a minha esposa, a gente viu que era um golpe, né, que não fazia sentido, o número, o horário, a pessoa falando português, enfim, tudo isso a gente viu que era um golpe, né? Que era uma chamada daquelas que estavam tentando fazer uma extorsão, alguma coisa, né? Aí eu desliguei, depois foram repetidas chamadas, eu acabei bloqueando o número e pude voltar a dormir. Naquela noite eu me lembro que ainda orei e fiquei pensando, esse número está bloqueado, não vai me perturbar mais, que realmente isso não aconteceu mais. Mas talvez algum outro pai naquela noite iria ser bombardeado por esses marginais, procurando o quê? Enganar, aterrorizar, se aproveitando de um pai vulnerável, de um momento ali emotivo, no meio da noite, com medo, para tentar extorquir dinheiro. Isso é apenas um exemplo prático, né, de como facilmente a gente pode, num momento de desespero, facilmente ser enganado. Mas se nós temos as nossas convicções doutrinárias, firmes, aquilo que nós ouvimos desde o princípio, a probabilidade de sermos enganados é muito menor. O Senhor Jesus disse que no final dos tempos, e nós vimos isso nas últimas mensagens, quando nós tivemos um estudo mais escatológico, que surgirão falsos profetas, falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ainda bem que o Senhor Jesus orou para que a nossa fé não desfaleça. Então, o irmão que se entregou ao Senhor Jesus, lembre-se disso durante a semana, durante as dificuldades. Talvez, eu espero que não, graças à misericórdia de Deus, estamos protegidos ainda, preservados, mas se acontecer e tivermos irmãos no nosso meio que foram contagiados com coronavírus ou outras enfermidades,
Não sabemos o nosso dia de amanhã, mas podemos estar seguros, porque o Senhor Jesus orou pela nossa fé e nós permanecemos firmes naquela doutrina que nós aprendemos na boa fonte, nas Escrituras, para não nos entregarmos a esses que tentam nos enganar com uma fé que não é um dom de Deus, é uma fé humana, baseada em conhecimento, na nossa capacidade de fazer algo. Isso não é a fé que vem de Deus. Que segurança sabermos que pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, é que nós somos salvos. Que segurança poder permanecer, perseverar na doutrina dos apóstolos, naquilo que nós ouvimos, aprendemos desde o princípio. Que segurança esperarmos nessa promessa que Ele mesmo nos fez. Foi Ele que nos fez, nos diz no versículo 25, essa promessa de vida eterna. Isso é permanecer. Isso é a doutrina da perseverança da fé dos santos, na sua essência. Permanecer firmes na palavra de Deus. A doutrina da perseverança dos santos, a doutrina da perseverança da fé, ela se baseia, obviamente, na palavra inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz em 2 Pedro 1:21 que eles foram movidos pelo Espírito Santo, por isso tudo que nós temos é inspirado pela palavra de Deus. Ela foi ensinada pelos apóstolos, a palavra de Deus foi pregada e continua sendo pregada através dos séculos. Paulo e Barnabé, dizendo, lá em Atos, diz que eles persuadiram os cristãos a perseverarem na graça de Deus, na dependência de Deus. E ela foi também exaltada pelos reformadores. Estudando na preparação dessa mensagem, eu tive a oportunidade de ler um comentário de Calvino sobre a primeira epístola de João. E uma frase me chamou a atenção, e ela diz assim, uma frase meio longa, mas bem profunda. Diz assim: fé não é apenas a mera compreensão fria de Cristo, mas o real e vivo entendimento, ou seja, discernimento, ter um entendimento do seu poder, o qual produz confiança. Sim, a fé só pode subsistir, só pode ser real, se ela olhar firmemente para a volta de Cristo. É a esperança que nós temos. E ser sustentada pelo seu poder, não o nosso poder, o seu poder. E isso, olha o que ele diz, Calvino, o qual nos traz tranquilidade para a consciência. Que cada um possa refletir sobre essas palavras, buscando entender e colocar em prática o que é permanecer naquilo que nós ouvimos desde o princípio. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante daqueles que procuram nos enganar, procuram pôr armadilhas, ciladas no nosso caminho, que a gente possa permanecer firmes, tendo certeza, essa segurança que a nossa fé, a perseverança da nossa fé, depende da graça de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por dom da fé que tu nos deste, Senhor. Obrigado porque isso não foi em nada devido aos nossos méritos, às nossas obras ou algo que pudéssemos fazer. Foi um presente que nos alcançou um dia e nós pudemos, Senhor, nos entregar a Ti e crermos com essa fé sobrenatural na obra, no sacrifício completo ali na cruz do Calvário feito pelo Senhor Jesus. Nós te louvamos por isso, Senhor, por esse presente que não caduca, que não apodrece, que não se estraga, que é perene, Senhor. Obrigado porque o Senhor Jesus orou para que essa fé permaneça, que ela não se desfaleça, que ela permaneça na nossa vida e na vida de cada um aqui, Senhor. Nós oramos, eu oro pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus irmãos, Senhor, para que Tu estejas sustentando nessa nova semana, dando esse apoio, essa certeza de depender de Ti na Tua graça, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos fiéis à Tua palavra,
aquilo que nós ouvimos, Senhor, aquilo que tocou o nosso coração, quando nós entendemos a salvação e entregamos as nossas vidas diante de Ti. Livra-nos, Senhor, de tentações. Guarda-nos, Senhor, de sermos enganados. Guarda-nos, Senhor, de cairmos em armadilhas que o inimigo, aqueles que tentam nos desviar, tentam nos tirar do caminho. Ajuda-nos a perseverarmos firmes, cientes, Senhor, da promessa que foi dada por Ti, a promessa da vida eterna. Seja o que acontecer nessa vida, Senhor, estamos certos de que a nossa comunhão contigo não acaba aqui nesse mundo, mas teremos eternamente ao Teu lado. Ajuda, Senhor, para que isso não seja apenas um conhecimento teórico, mas que seja uma verdade na vida de cada um da nossa igreja. É isso que nós suplicamos, em Teu santo nome. Amém.